Tudo bem? E aí, pessoal? Queria trocar uma ideia com vocês hoje aí a respeito de desenvolvimento humano mesmo e principalmente sobre essa questão das fórmulas prontas, né? É o que eu já falei aí em outros momentos, né? Não compre fórmulas prontas, tá? As fórmulas prontas, elas parecem trazer, né? E às vezes elas são muito bem vendidas, né? Como uma solução fácil. Só que nada na vida é fácil. Sinto dizer, né? A gente tem aí um processo de desenvolvimento que, se fosse fácil, todo mundo estaria bem mentalmente, né? E às vezes o pessoal acaba vendendo como, às vezes, um curso de final de semana ou um curso de 2 finais de semana, como se resolvesse teus problemas, né? E não funciona. Claro, alguns têm uma dinâmica interessante, né, de trabalhar a parte comportamental. Só que o que acontece? Quando tu olhar o vídeo ali, por exemplo, o desenvolvimento, as etapas da vida, né, lá eu falo um pouco sobre isso, né, sobre alguns cursos, alguns processos, onde tu acaba trabalhando um pouco a parte comportamental, né, e a parte comportamental para te se tornar um adulto mais saudável, né, mas muitas vezes isso acaba se prendendo ainda numa ideia de adolescente, né. O que que acontece, o que que é importante a gente entender? Boa parte existe e foi construído na infância, né? Existe, claro, uma questão de formação do processo cerebral e tudo mais que o pessoal não verifica em padrões comportamentais como algo muito forte na infância. Então aí tem um debate bem interessante, não sei onde é que vai levar, mas tem linhas diferentes, tá? Então, como eu falei, assim, neurociência, através de pesquisas que eles têm, eles vão dizer, olha, o fator genético é preponderante na questão de comportamentos observáveis, tá? Na psicologia, já vai ter a questão genética, tá? Mas vai ter muita força do meio, principalmente até os 21 anos e principalmente nos primeiros 3 anos de vida na relação com os pais e também depois ali quando ainda está se fortalecendo essa relação e está se fortalecendo o ego aí, vamos dizer assim. Então, no início ali da fase do adolescente também é muito forte, tá? E aí o que que acontece? Os dois estão certos, de certa forma, tá? Porque em questões comportamentais que são observáveis, essa parte ela é mais superficial, ela é a parte que é manifestada, né? Ela é a parte onde a gente consegue trabalhar com mais, assim, entre parênteses, eu vou botar aqui bem entre parênteses, né? Com mais facilidade, no sentido que é uma camada mais superficial, né, onde entra, por exemplo, livros que vão falar dos hábitos, né, mudanças de hábitos, principalmente, elas vão estar a nível comportamental, porque esse nível comportamental, muitas vezes a gente vai entender, vai identificar padrões comportamentais, ou seja, vai trazer para o racional, vai trazer para o consciente, né, e aí a gente vai conseguir, através de um processo aqui do neocórtex pré-frontal, que é planejar as coisas e executar as coisas dentro de um objetivo que eu tenho, né, abrindo mão de coisas secundárias, né, ou seja, eu trago para o racional e dentro desse racional tem uma intenção e uma ideia que eu possa prever as coisas no futuro, né, a gente sabe que é uma ilusão, porém o cérebro ele funciona dentro desse mecanismo. E o que que eu quero trazer aqui? Eu quero trazer que as fórmulas prontas, algumas vezes, elas vão conseguir desempenhar isso, só que o quê? O comportamento, a gente tem diversas variáveis, tá? E o que que acontece? Não adianta eu, daqui a pouco, ir lá, eu vou fazer uma analogia, por exemplo, com qualquer outra coisa de desenvolvimento. Eu sou um nadador, tá? Então, para eu nadar, eu preciso de determinadas habilidades, que é diferente do cara que é levantador de peso, por exemplo, né? E aí o que acontece?
O cara lá que é levantador de peso, daqui a pouco acha, eu sei aqui, eu tenho uma metodologia para fazer esporte, e aí tenta largar para todos os esportes a mesma metodologia, só que ele é levantador de peso, não vai funcionar para o nadador. Ou seja, mesmo no padrão comportamental, esse processo enlatado, né, ou seja, padronizado e distribuído como fórmula pronta, ele vai funcionar para algumas pessoas, para outras não. E vai ter aquela pessoa que não sabe se ela gosta de levantamento de peso, de natação, e vai entrar, daí vai dizer, pô, legal, não sei o quê, só que daí beleza, vai começar a fazer levantamento de peso, vai começar no meio do caminho, vai dizer, porra, não era o que eu queria natação. Aí aquela fórmula que parecia bacana, quando começa a ser desafiada, tu vê que é uma coisa que não funciona para ti, né? Então, o que que acontece? Ah, é bacana as fórmulas prontas? Bacana. Eu tenho o curso ali, a jornada da sua vida, é uma fórmula pronta? Não é bem uma fórmula pronta, mas é uma fórmula, né? Eu tenho as aulas gravadas, só que ali, por exemplo, eu não estou querendo trazer respostas para vocês, né? Eu estou querendo ir para o questionamento. Eu sei que esse é o caminho mais difícil, eu sei que esse é o caminho que ninguém quer, né? Todo mundo quer que saiba, se tu fazer isso, tu vai ganhar aquilo. E não é. Infelizmente não é assim que funciona, porque o mundo é muito dinâmico e todo mundo aí que está vendendo coisas assim como, faça isso e ganhe aquilo, tem uma assertividade muito baixa, né? Claro, ele usa no marketing dele, às vezes, pessoas que são os casos, né, que deu certo, mas aí 90 e poucos por cento não deu certo, muitos que nem sabem onde é que estão no final das contas, né? E aí o que acontece nesse processo que eu quero dizer? E como ele é muito individual, ele vai trazer, e a gente vai resgatar e vai trazer muita coisa lá para o lado da infância, que a neurociência daqui a pouco não vai dizer que não influencia, mas que a psicologia influencia, vai dizer que influencia. Por quê? Porque dentro de experimentos o que se vê é comportamental, são gatilhos neuroquímicos, etc. E agora a parte neuroquímica está ficando mais evidente, né? Então tem muito a evoluir. O psicólogo, ele senta lá, né? O psiquiatra, ele senta lá toda semana, cada um mês no máximo, com seus pacientes, e aí ele percebe às vezes que algumas dinâmicas não funcionam. Essa linha comportamental, a pessoa muitas vezes vai ter, ela sabe que aquilo é o correto, ela sabe que aquilo, só que ela não consegue fazer. Porque no final das contas, a gente é dominado pelas emoções. É dominado pelos sentimentos. Tá, e de onde é que vem essas emoções? Elas foram gravadas lá na infância, a grande maioria. E as mais fortes, provavelmente lá. Claro, tem pessoas que tiveram traumas e outros problemas que foram em outro momento da vida. Daí, desses eu não estou falando, né? Eu estou falando da média, né, da população, que está lá baseada na infância, né? Então, algumas emoções, e a principal delas que eu coloco aqui, tá? É a questão de não se sentir amado. Porque o não se sentir amado, olha só, não se sentir amado, não quer dizer que os pais não amavam a criança. Mas o não se sentir amado, ele gera um vazio tão grande na criança, porque a criança, ela só quer ser amada, ou seja, tudo que ela quer não é dado para ela, então ela fica vazia. E isso aí, a maioria das pessoas não se dá conta, mas acaba definindo todos os comportamentos futuros das pessoas sem se dar conta. E mudando só a parte comportamental, se a pessoa tem esse problema, ela não vai conseguir resolver a questão dela. Tu me entende? Ela vai saber, eu sei que eu tenho que fazer isso, tá muito consciente, ela tenta, ela faz um pouquinho, mas aquilo não rola, sabe? É porque tem uma coisa mais profunda que tem que ser trabalhada. E aí o que acontece? Existem hoje técnicas, né, que vão sendo desenvolvidas e trabalhadas, né, para uma parte aí que vocês vão, talvez quem já conhece alguma coisa ou não conhece, vale a pena pesquisar sobre a criança interior, né, que ela é abordada em algumas linhas, né, de psicologia, e uma das linhas, por exemplo, foi a que fragmentou isso, né, essa criança interior machucada, aí, vamos dizer, né, tem uma autora alemã que fala da criança interior sombra, né, da criança sombra e da criança sol, ou seja, né, a gente tem o nosso lado sol, que ilumina, e a gente tem o nosso lado sombra, que é a nossa escuridão, né, e as duas coisas estão lá na infância ainda gravadas, incrível que pareça, a gente ainda tem dentro de nós a nossa parte criança.
E aí, às vezes, não adianta curar o adulto se a criança não está curada. Tu me entende? Não adianta tratar a árvore e os frutos se a raiz está com problema. Então, tem que ir lá na raiz. Né? E aí, como eu estava falando, dentro dessa teoria, outra pegou e dividiu essa criança sombra em outros padrões que foram identificados, né? E aí nasceu, por exemplo, a teoria de esquemas, né? Que é uma teoria que vai, uma parte da psicologia que vai atuar muito nessa parte, né? Nos teus esquemas que foram construídos, né? Lá atrás, né? Esquemas positivos e esquemas que te restringem a fazer certas coisas. E isso é muito importante, porque o que acontece? A gente tem que entender que a gente tem as fragilidades, que a gente que é um ser humano como qualquer outro. Nós temos que trazer à luz isso. Nós temos que olhar para essa criança, né, e começar a mudar. Não é um processo fácil, né, como eu falei. Tudo que a gente for falar de ser humano é complexo, e é muito complexo. Tanto que eu particularmente falo assim, quanto mais se estuda o ser humano, quanto mais eu estudo, né, alguns anos, e quanto daí tu começa, mesmo entrando na parte científica, tu começa a ver neuroquímica, processos cerebrais, eu particularmente não acredito que a gente tenha evoluído, sabe, de um ser rastejante lá para isso que a gente é, com essa complexidade, sabe, das coisas. É como eu falo, por exemplo, uma inteligência artificial é uma coisa que é menos complexa do que nós, né? Mas se a gente for fazer processo racional, a inteligência artificial, digamos, é comparável com o nosso processo racional. E ela não evoluiu de nada, ela foi criada por nós, ou seja, ela teve um criador que colocou ali a semelhança do nosso formato de pensamento, de redes neurais, né? Então, assim, não tem como a gente chegar numa complexidade como essa, no sentido de que quando acontece determinada coisa, como eu falei ali da dopamina no outro negócio, a dopamina surgiu do nada, esse processo neuroquímico ali, que é a conexão, né, neurotransmissor, gera isso porque tem que ter desejo para ir buscar alguma coisa e tal, e quando a gente se satisfaz, ele tem uma recompensa, sabe? Ter surgido de um organismo unicelular, sabe? É muito louco isso. E eu, particularmente, não acredito que essa complexidade, quanto mais a ciência está mostrando a nossa complexidade, mais distante eu acho que fica a teoria de uma evolução, para mim, né? E eu respeito quem tem pensamentos diferentes e seria bacana, e eu gosto de escutar e tu faz analogias, assim, interessantes. Agora, o que eu quero dizer com tudo isso é que, bom, a gente está aqui com esse veículo, com essa ferramenta que é o corpo, né? A mente faz parte do corpo, e a gente tem que saber aprender a lidar. Por isso que eu criei lá o curso, por isso que eu faço os vídeos aqui, falo. Só que eu sei que é muito mais agradável, como eu já falei, por processos neuroquímicos e emocionais, é claro, que estão ligados, a gente se desligar das coisas. Porque pensar dói, a gente olhar e ver a nossa criança ferida dói pra caramba, sabe? Porque a gente vai lá e toma um soco no estômago, né? E fica sem ar. A gente vê a nossa incapacidade frente às coisas, né? Mas a gente sabe que a gente pode ser capaz. Tem pessoas que tiveram muito mais, foram muito mais iluminadas, né? Criança Sol aí, mas teve muitas que são sombra, né? Não receberam amor, principalmente, que eu acho que é um dos pontos principais que eu já falei em outro vídeo, sabe? O amor, ele é expressado de várias formas, não é como eu já falei, mas os pais podem dizer, mas eu te amava e tal. Não, mas a criança tem que absorver isso, entender isso, né? E aí, enfim, as coisas vão acontecendo. Então, o que eu quero dizer assim, não compre fórmulas prontas, elas podem te ajudar? Podem. São boas por esse sentido? São. Só que tu pode entrar num grau de ilusão que, mexendo às vezes num comportamento ali, tu vai ter um ganho, provavelmente. Só que aquele ganho, ele é muito pequeno. Tu pode me dizer, tá, não, beleza, é melhor um ganho pequeno do que nenhum ganho. Concordo, 100%. Só que assim, olha a quantidade de vida que a gente tem aí para avançar, sabe? A gente não quer tocar nas nossas feridas, a gente só tá buscando prazer. A gente tá fugindo de quem a gente é
em busca de quem a gente deseja ser, só que a gente não vai nesse lugar, né? A gente deseja ser feliz, então a gente acha que isso é prazer, e se eu tenho prazer no agora, eu sou feliz, não é. Tanto que, é isso que eu digo, o comportamento nosso, ele é muito complexo e interessante, e cada um tem um mecanismo, por mais que a gente seja muito parecido, né, e as bases, vamos dizer assim, são as mesmas, mas a configuração, cada um recebeu de um jeitinho, e esse cruzamento que é de um jeitinho diferente do outro é o que faz cada um ser o que é, né? Seja lá porque pai e mãe são diferentes, geneticamente cruzaram e deram os genes, e a neurociência e a psicologia vão dizer que a influência, né, é grande, mas também, principalmente nessa parte emocional, a influência da família e do meio é gigantesca. Então, assim, é uma coisa muito legal, muito interessante, e tu tem que parar para pensar nisso, sabe? Porque senão tu vai viver de duas formas, né? Que eu percebo as pessoas, assim, que eu conheço dentro desse princípio, tá? Uma é a pessoa que entra em negação, e não olha para isso, segue a vida trabalhando, e vai, morre lá, passou. E às vezes tem gente que vai dizer que isso é bacana, porque evita sofrimento. Tu tem alguns sofrimentos ali, mas tu não dá bola porque de fato te pega. Tu não resolve aquele problema, tu vai vivendo com aquilo. E tem as outras pessoas que vão pra fuga. A fuga é o quê? Em vez de eu ir lá e cutucar o problema, né, eu vou e digo, não, esse problema é lá, daí eu vou lá para outro lugar. Eu tangencio o problema, sem me dar conta, tá? Isso é inconsciente, e vou começando a achar que soluções diferentes vão me resolver aquilo ali, né? Eu vou para coisas abstratas, né? Eu vou para teorias, eu vou me esconder, vou fugir para um mundo onde eu não posso de fato agir, resolver. Eu vou para um mundo onde eu crio teorias e pensamentos e acho que racionalmente eu resolvo aquilo. Só que na verdade eu estou embalando aquilo, mas o problema está lá, né? Então, esse meu trabalho, né, tanto com o curso como o trabalho de desenvolvimento humano, né, eu dentro dos meus entendimentos eu tenho também uma limitação, né, como todos os especialistas têm, né, de atuação. E às vezes alguns problemas eles são melhores para um tipo de especialidade, outros para outros, né, para uma corrente, como eu falei aí, tem, né, teorias comportamentais, porque de fato às vezes a pessoa só precisa corrigir problemas comportamentais, e aí, por exemplo, o TCC funciona legal, mas às vezes tem uma coisa mais profunda que o TCC, mesmo sendo excelente, daqui a pouco não vai atingir, daí tem que ser por esquemas, né, e enfim, tem coisas também, não quero tocar nisso, eu só quero melhorar um ponto ou outro. O coach que eu faço, por exemplo, ajuda muito nisso, né, porque são coisas bem mensuráveis, bem práticas, bem coisas, ou não, daqui a pouco, não, quero ir me entendendo melhor. Então esse processo também que eu faço individual de desenvolvimento também vai caminhando para essa linha, né? Agora, vamos falar de vícios, vamos falar de outras coisas, tem psiquiatra que ajuda bastante, porque quando tu tem que fazer alguma coisa de regulação mais forte, né, ou tu tem algum distúrbio no sentido de não ser o padrão, né, não ser saudável, e muita gente tem problema, né, de dizer isso, mas a gente, como eu falei, tem que ser humilde, tem que dizer, beleza, eu tenho distúrbio, eu tenho algum problema, então eu tenho que buscar ajuda, né, e aí, com a entrada, né, medicamentosa, ela ajuda muito depois a desenvolver, né, então, graus aí de ansiedades muito forte, né, medicamento vai ser fundamental, vai querer mudar uma coisa ou outra, mas se aquela base ansiosa não resolver, tu vai ter problema igual, entende? Então aí, por exemplo, coisas mais profundas, assim, psiquiatra é importante, né? Então, acho que todo mundo que trabalha para a saúde mental tem que olhar para a pessoa, né, para o indivíduo que está do outro lado e não para si, né? E esse é o caminho que tem que fazer. Então, só que, claro, como eu falei, comecei o vídeo, fórmulas prontas, todo mundo quer o remedinho aquele que cura tudo, todo mundo quer pílula do sucesso, todo mundo quer, mas só que não existe. Isso é a grande ilusão. Tu vai estar só gastando dinheiro à toa e se iludindo, né? O trabalho verdadeiro, ele é longo. Só que eu sei que eu tô falando isso não vende muito, né? Mas eu tenho que dizer, porque eu tô preocupado, de fato, com que as pessoas entendam
que é o processo de desenvolvimento. Tá bom? Espero que tenha gostado. Se curtiu aí, dá o teu joinha, né, que ajuda a gente. Se tu achou que pode ser interessante para alguém, compartilha, né, o vídeo. Se inscreve aí no canal também para ir recebendo, né, os novos vídeos que vão saindo. Deixa seu comentário também para saber o que tu tá achando, se tem alguma dúvida, né, que é importante aí o bate-papo no desenvolvimento. Tá certo? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.